corajosamente publicou suas experiências pessoais com a reencarnação, seu nome tornou-se sinônimo de piada sobre reencarnação. Mas algo interessante está acontecendo, porque a imagem pública da reencarnação não coincide com o que as pessoas pensam particularmente sobre o assunto. De acordo com uma recente pesquisa do Instituto Gallup, 27% dos adultos americanos admitem, anonimamente, acreditar em reencarnação. E, embora as pessoas riam de Shirley MacLaine, milhões delas compraram e leram seus livros sobre reencarnação. Por que essa contradição? De onde vem esse temor e essa negação? Um conceito espiritual muito amplo. Parte do problema é a simples ignorância dos fatos. Como a reencarnação raramente é discutida como uma ideia espiritual séria através da mídia ou nas escolas, e certamente não nas igrejas, o que a maioria dos ocidentais sabe sobre o assunto é apenas aquilo que absorvem através de piadas e caricaturas. A reencarnação não é, como muita gente na nossa cultura pensa, uma crença ligada à Índia ou a qualquer religião ou cultura. Tem sido uma crença espiritual para bilhões de pessoas em todo o mundo há milhares de anos, uma ideia global que floresceu independentemente entre as populações de todos os continentes, desde os celtas até os teutões do norte da Europa, os povos indígenas da África, Austrália e das Américas. Centenas de milhões de hindus e budistas no mundo de hoje acreditam na reencarnação. É tolerada pelo Islã. A seita mística islâmica dos sufis fez dela a pedra fundamental de sua fé. Comparada com a maioria do resto do mundo, nossa cultura judaico-cristã, com sua negação da reencarnação, está em minoria. Na verdade, não existe uma doutrina única e rígida sobre reencarnação. É impossível dizer que a reencarnação é isto e não aquilo. É uma ideia espiritual genérica, como a crença em divindades, cujas interpretações e práticas variam tanto quanto os povos que existem no mundo. Algumas noções de como a reencarnação funciona são superstições absurdas, ideias claramente inaceitáveis para as nossas mentes modernas. Mas em outros lugares a reencarnação se desenvolveu, transformando-se numa filosofia de leis naturais e introspecção espiritual, que poderia dar uma contribuição valiosa para o pensamento ocidental. Em qualquer questão sobre os mecanismos da reencarnação, há uma enorme variedade de crenças provenientes de todos os pontos do mundo. Por exemplo, na questão sobre o tempo que uma alma aguarda para voltar à vida, alguns acreditam que o intervalo é de centenas de anos, enquanto outros pensam que está fixado entre 7 e 20 anos. Os drusos do Líbano chegam ao extremo de crer que o renascimento se dá imediatamente após a morte, sem nenhum intervalo. Dizem até que o último sopro do moribundo é seguido pela primeira respiração do recém-nascido reencarnado. Em algumas culturas, religiões e seitas, a reencarnação é uma ideia dogmática e punitiva, institucionalizada por meio de regras e rituais. O temor de um renascimento infeliz é usado como uma arma para intimidar e controlar as massas. O sistema de castas da Índia, por exemplo, é estruturado sobre a ideia de que as almas reencarnam subindo a escala de castas, alguns degraus de cada vez, e somente após a execução de vários rituais. Em outras culturas, a reencarnação é um conceito profundamente libertador e positivo. A antropóloga Margaret Mead descobriu que tanto os balineses quanto os esquimós reverenciam o ciclo do renascimento em sua atitude com relação ao aprendizado. Acreditam que suas crianças têm dons proféticos, e desde cedo os ensinam a fazer coisas complicadas, considerando que elas sejam capazes de fazê-las porque, na verdade, são adultos. Até mesmo os velhos continuam aprendendo, porque seus esforços não serão desperdiçados. As versões da reencarnação ensinadas pelas tradições esotéricas dos hindus e budistas tibetanos são as mais enaltecedoras e compatíveis com a mente ocidental. Mas até mesmo os hindus e os budistas discordam sobre o que é transmitido de uma existência para outra.
Os hindus acreditam que seja a identidade de uma alma viajante. Os budistas dizem que é uma torrente contínua de consciência, um relacionamento de causa e efeito, mas sem uma identidade de alma viajante. Contudo, ambos concordam que uma lei natural, chamada karma, rege as particularidades do renascimento. O karma é outra ideia relacionada com a reencarnação, muito suscetível de interpretações, e muitas vezes mal compreendida pelos ocidentais. No nível mais simples, karma é o mesmo que a lei física de causa e efeito, ação e reação. Os cristãos reconhecem pelo ensinamento que diz: você colhe o que planta. Mas o karma funciona através de muitas existências. Por este princípio, tudo o que fazemos, seja bom ou mal, tem efeitos sobre nós e os outros, e as consequências da cada ação podem voltar até nós nesta ou em outra existência. Como nos ensina o budismo, o karma não é uma lei de predestinação, como temem alguns ocidentais. Ao contrário, ele permite o livre-arbítrio. A lei do karma não determina nossos atos. E uma lei imparcial, que pede que aprendamos com os nossos erros. Quando criamos um karma negativo, agindo de maneira egoísta, machucando os outros e a nós mesmos, rompendo a harmonia do universo, atos que alguns chamam de pecado, o universo não nos julga. Simplesmente nos devolve a desarmonia, oferecendo-nos outra oportunidade de responder corretamente. Criamos um karma positivo quando agimos com consciência e em harmonia com a associação de todas as coisas, em outras palavras, com amor e compaixão. A mensagem mais evidente do karma é que somos responsáveis pelas nossas ações. A reencarnação e a lei do karma explicam o paradoxo que observamos no Ocidente, porque coisas terríveis acontecem com pessoas de bem, enquanto que os patifes parecem viver com a maior facilidade. Se não considerarmos o aspecto cumulativo do karma, a vida parece aleatória e injusta, um giro cósmico dos dados. Às vezes é impossível enxergarmos alguma justiça moral, ou mesmo um significado, dentro dos limites de uma única vida quando, por exemplo, uma criança inocente morre ou nasce cega ou sem lar. Mas, se encararmos cada vida como apenas uma imagem de um filme composto de inúmeras imagens, nossa perspectiva muda. Percebemos que o filme visto como um todo faz sentido, e nos conta uma história de equilíbrio, justiça e ordem. Portanto, se a reencarnação é uma ideia espiritual genérica, não ligada a nenhuma religião ou cultura, por que resistem a ela no Ocidente? Porque a cultura judaico-cristã difere da maioria das outras do mundo. Procurei as fontes da história do judaísmo e do cristianismo em busca de respostas, e o que descobri é tão fascinante e revelador que valeu o esforço. Procurei primeiro no cristianismo e descobri que a Bíblia não fala na reencarnação, e muito menos a condena. Não existe escritura que repudie a reencarnação. Na verdade, muitos estudiosos da Bíblia e cristãos devotos acreditam que Jesus aprovava tacitamente a reencarnação. Os historiadores sabem que a reencarnação era uma crença bastante comum no Oriente Médio naquele tempo, e Jesus parece aceitá-la como algo que não merecesse maiores comentários, em qualquer sentido. Dois trechos do Evangelho nos demonstram isso. Em Mateus 17, 10-13, Jesus fala com seus discípulos sobre a conhecida profecia do Velho Testamento de que o retorno do profeta Elias precederia a chegada do Messias. Os discípulos perguntaram: por que os doutores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: para ter certeza, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já chegou e não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer em suas mãos. Então, os discípulos compreenderam que ele lhes falava de João Batista. Como pode essa declaração, esse reconhecimento de Jesus de que Elias já havia voltado como João Batista, ser interpretada como algo que não seja reencarnação? Outro trecho muito citado é o de João 9:2.
Os discípulos apontaram para um homem que havia nascido cego e perguntaram: quem picou, esse homem ou seus pais, posto que nasceu cego? Jesus usou a pergunta para falar do pecado, mas é significativo que não tenha repudiado o pressuposto óbvio da afirmativa. De que outra forma o homem poderia ter pecado antes de ter nascido, se não tivesse vivido antes? Se Jesus quisesse ter condenado a reencarnação, aquela era a oportunidade, mas ele não o fez. Então, de onde é que os cristãos tiraram a noção de que a reencarnação é um pecado, como já ouvi algumas pessoas dizerem? A resposta não está nas palavras de Jesus, mas nas origens da Igreja Romana. É muito interessante a história do que aconteceu nos 300 anos que se passaram entre a humilde pregação de Jesus no deserto e a fixação da doutrina e do credo em que os cristãos acreditam até hoje. Os dogmas cerceiam o homem. O enorme carisma de Jesus Cristo e sua pregação das boas novas mudou profundamente a vida dos que o conheceram e seguiram. O entusiasmo e o espírito dos primeiros cristãos se espalhou pelo Oriente Médio, até que o que começara como um inspirado culto de judeus na poeirenta Judéia tornou-se um movimento religioso revolucionário que permeou todo o Império Romano. À medida que as ideias foram se espalhando, elas se infiltraram nas práticas e nas teologias das religiões existentes, tomando formas que Jesus mesmo não teria reconhecido, especialmente a instituição de um clero formal que mediava as relações dos homens com Deus. Durante os 3 primeiros séculos da era cristã, não houve uma doutrina cristã única. A teologia cristã e sua doutrina, interpretações dos ensinamentos de Cristo misturadas com ideias de outros filósofos e religiosos, foram calorosamente debatidas por pelo menos 300 anos. Muitos dos dogmas da fé que os cristãos hoje aceitam eram apenas algumas ideias entre muitas, durante aquele longo período. É um fato que algumas seitas cristãs e escritores aceitaram a reencarnação como acréscimo aos ensinamentos de Cristo. Orígenes, um dos proclamados doutores da Igreja, e descrito por São Gregório como o príncipe do conhecimento cristão no 3º século, escreveu: todas as almas chegam a esse mundo fortalecidas pelas vitórias e enfraquecidas pelas derrotas de sua vida anterior. Portanto, se a reencarnação era uma ideia corrente no cristianismo nascente, porque todos os seus traços desapareceram da religião cristã que conhecemos hoje. No início do 4º século, fortes facções cristãs concorriam entre si em busca de influência e poder, enquanto que, ao mesmo tempo, o Império Romano começava a entrar em colapso. No ano 325, num movimento para tentar renovar a unidade do Império, o ditador absoluto e imperador Constantino reuniu os líderes das facções cristãs que lutavam entre si no Concílio de Nicéia. Ofereceu-se para colocar todo o seu poder imperial para apoiar os cristãos, se resolvessem suas diferenças e concordassem em ter um único credo. As decisões tomadas neste primeiro concílio determinaram a fundação da Igreja Católica Romana. Para garantir a unidade, todas as crenças que conflitavam com o novo credo foram banidas, e nesse processo as facções e documentos que sustentavam a reencarnação foram descartados. Depois, com total apoio dos líderes cristãos, Constantino passou a agir para eliminar as religiões competidoras e tornar absoluto seu domínio pessoal sobre o império. O resultado do casamento entre a Igreja e o Estado Imperial foi uma nova Igreja, feita à imagem do autocrático Império Romano. Por esta razão, segundo alguns historiadores, a Igreja exalta inquestionavelmente a autoridade central, impõe um único credo dogmático aos seus seguidores e trabalha com tanta energia para reprimir ideias divergentes. Isso é importante, porque a reencarnação ficou fora do credo oficial. Aparentemente, alguns cristãos continuaram a crer na reencarnação, mesmo depois do Concílio de Nicéia, porque em 553 a Igreja considerou necessário condenar explicitamente a reencarnação. No Segundo Concílio de Constantinopla, o conceito de reencarnação,
reunido a outras ideias sobre o termo preexistência da alma, foi considerado um crime passível de excomunhão e maldição, anátema. Porque a Igreja iria a tais extremos para desacreditar a reencarnação? A psicologia implícita da reencarnação pode ser a melhor explicação. Uma pessoa que acredita na reencarnação assume a responsabilidade por sua própria evolução espiritual através do renascimento. Não precisa de padres, confessionários ou rituais para evitar a condenação. Todas essas ideias não fizeram parte dos ensinamentos de Jesus. Precisa apenas levar em consideração os seus atos em relação aos outros e a si mesmo. A crença na reencarnação elimina o medo do inferno eterno que a Igreja emprega para disciplinar seu rebanho. Em outras palavras, a reencarnação mina a autoridade e o poder da Igreja dogmática. Não foi à toa que deixou os defensores da fé tão preocupados. Apesar do decreto de 553, a crença e a reencarnação persistiu. Foram precisos mais 1000 anos e muito derramamento de sangue para reprimir completamente a ideia. No início do século XIII, os cátaros, uma seita de cristãos que acreditavam na reencarnação, florescia na Itália e no sul da França. O Papa montou uma cruzada para erradicar aquela heresia, e 500 mil de pessoas foram massacradas, aldeias inteiras de uma vez, sendo os cátaros completamente eliminados. Esse expurgo foi precursor da brutal Inquisição, que começaria logo depois. Não apenas a simples crença na reencarnação era causa para uma perseguição, como a crença em qualquer ideia metafísica que ficasse fora das fronteiras dos dogmas da Igreja. A mortífera eficiência da Inquisição mostrou-se eficaz. A perseguição pela Igreja institucional amedrontou a psique coletiva, rodeando-nos com uma grade invisível, que separa o que é permitido do que é perigoso acreditar. Desde então, as pessoas que nutrem ideias proibidas aprenderam a manter seus pensamentos guardados. Nossa memória cultural ainda carrega o medo das represálias por ligação declarada com práticas ocultas, o uso de poderes psíquicos ou a crença na reencarnação. Eis aqui a origem do comportamento duplo. Não é à toa que muitas pessoas hoje acreditam em reencarnação no âmbito privado, mas temem afirmá-lo em público, com medo de serem consideradas estranhas, o nome moderno da heresia. Talvez, entendendo de onde vem o medo, possamos acabar com seu controle sobre nós e derrubar a grade invisível. Assim, quando nossos filhos falarem de vidas passadas, poderemos seguir nossos corações e não nossos temores, e acreditar neles. O Livro do Esplendor. É possível um judeu praticante acreditar na reencarnação, acreditar nas lembranças de vidas passadas de seus filhos, sem contradizer sua fé? A maioria dos judeus ficará surpresa, como eu, de saber que a reencarnação está no cerne do judaísmo esotérico, chamado Cabala. Até começar a fazer esta pesquisa, sempre achei que o judaísmo ignorava a reencarnação. Nunca fora mencionada na minha educação religiosa, nem por ninguém da família. No entanto, lá está. O estudioso do judaísmo, Simcha Paulo Rafael, proclama enfaticamente: sim, os cabalistas acreditam na reencarnação. A reencarnação é tão ritualisticamente pura para o judaísmo quanto o vinho Estrela de Davi, usado nas cerimônias. A religião judaica não tem uma doutrina ou um dogma, nenhum livro que defina a fé, como a Bíblia para o cristianismo. Ao invés disso, os judeus tiram sua inspiração e orientação religiosa de um certo número de textos sagrados. Um deles é um livro de ensinamentos místicos, o texto principal da Cabala, chamado Zoar ou o Livro do Esplendor. Esse livro tem guiado os místicos judeus desde pelo menos o século XIII, quando apareceu pela primeira vez na Espanha, embora alguns estudiosos creiam que ele registra ensinamentos secretos que são transmitidos desde antes dos tempos de Cristo. O Livro do Esplendor registra o ciclo de morte e renascimento, chamado Gogul, que significa tanto roda quanto transformações.
Ensina que cada reencarnação é uma missão especial que inclui lições a se aprender, ordens a serem cumpridas e feitos a serem executados, para equilibrar erros cometidos em existências anteriores, em outras palavras, para tratar de negócios inacabados. O propósito mais importante do Gogu é a purificação da alma e sua libertação do ciclo de vidas terrenas. Quanto mais eu lia, mais impressionada ficava por descobrir como o livro do Esplendor é próximo e paralelo às crenças místicas dos hindus e dos budistas, especialmente do livro tibetano dos monos. Ambos foram escritos para guiar a alma na sua jornada no pós-morte e no renascimento. O livro do Esplendor descreve ciclos de desenvolvimento em que a morte é apenas um estágio na jornada da alma, uma porta para outros reinos de conscientização, no caminho de volta para outra existência terrena. Concorda com o budismo em que o ponto mais importante do ciclo da conscientização é o momento da morte, que os pensamentos mantidos na mente neste momento influem fortemente na qualidade da próxima vida. Que surpresa encontrar este tesouro de sabedoria enterrado no meu próprio quintal espiritual, as mesmas joias de percepção que me haviam atraído para as escrituras esotéricas dos budistas e hindus. Talvez minha busca fosse muito diferente se eu tivesse conhecido a Cabala quando jovem. Se eu conhecesse esses ensinamentos quando minhas lembranças do Holocausto vieram à tona, talvez não tivesse ficado tão confusa e insegura com o que acontecia comigo. Por que tão poucos judeus conhecem essas lindas concepções sobre a morte, a vida após a morte e o renascimento? Até onde pude observar, tinham sido um elemento vital dos ensinamentos judaicos na Idade Média, mas de alguma forma ficaram encobertas e ocultas do pensamento judaico predominante. Descobri que a resposta tinha muito a ver com o tratamento que a Igreja Católica Romana deu aos judeus desde a Idade Média. Quando a Igreja dominava todas as instituições da Europa, pressionou os judeus a abandonar sua religião e aceitar a teologia cristã. A Igreja insistiu em afirmar que só ela controlava a porta da vida após a morte. Um decreto oficial da Igreja, no Concílio de Florença em 1442, não deixa dúvidas. Ninguém fora da Igreja Católica, nem os judeus, nem os hereges, nem os cismáticos, poderão participar da vida eterna, mas serão consumidos pelo fogo eterno preparado para o demônio e seus anjos. Séculos desse tipo de perseguição impuseram seu tributo à psique do judeu moderno. Cercado dos ensinamentos cristãos sobre a vida após a morte, que lhes acenava explicitamente com o inferno, muitos judeus decidiram optar por sair do sistema, eliminando qualquer ideia de uma vida após a morte dentro da sua crença, inclusive sua mística tradição do Shogu. Contudo, hoje, vemos o reflorescimento do interesse em todas as tradições místicas e o ressurgimento da Cabala. O livro do Esplendor está sendo ressuscitado com novas traduções e interpretações, atingindo um público cada vez mais amplo. Do que pude aprender, sinto-me confiante em dizer a qualquer judeu que aceitar a lembrança de vida passada de uma criança é um ato que está em perfeita harmonia com as tradições judaicas. A crença na reencarnação está ligada ao fundo do velho coração do misticismo judaico. Sim, existe um Deus. Quando uma criança fala de uma lembrança de vida passada, o efeito ricocheteia longe. No centro está a criança, que é diretamente curada e mudada. Os pais, que estão perto, são atingidos pela verdade da experiência, uma verdade poderosa demais, capaz de desalojar crenças profundamente entrincheiradas. Para observadores, mesmo aqueles que apenas leem a respeito, relatos de lembranças de vidas anteriores de crianças podem levar a alma em direção a um novo entendimento. Lembranças de vidas passadas de crianças têm o poder de mudar vidas. Colleen que mostra como sua vida mudou. Creio que a experiência de Black foi algo que eu precisava para começar minha própria jornada espiritual. Antes que acontecesse, era ateia. Pensava que Deus não existisse. Antes havia coisas que não conseguia entender,
Como por que crianças de 3 meses têm que morrer? Não podia entender como Deus podia ser tão cruel. Desde a experiência de Black, pesquisei e li sobre reencarnação e comecei a entender como funciona, que temos diversas vidas e aprendemos coisas diferentes em cada uma delas. Também escolhemos o corpo em que voltamos, como o corpo de um aleijado ou de um retardado, para poder aprender. Antes disso, pensava que Deus fosse extremamente cruel por fazer isso a uma pessoa, enquanto outra levava uma vida maravilhosa. Então, sabendo que as vidas anteriores são possíveis, tudo pareceu fazer sentido e hoje percebo que, sim, existe um Deus. Capítulo 15. A morte é uma porta giratória. Não esqueça que para você devo voltar. Somente um momento, de descanso ao vento, e outra mulher há de me carregar. Khalil Gibran. Perder um filho. Não há tragédia maior do que a morte de uma criança, nem maior agonia, nem desgraça que despedace mais dolorosamente a alma e rasgue o coração. Quando uma criança morre, os pais procuram desesperadamente o significado do tormento. Choram de angústia, como Deus pôde ser tão cruel a ponto de levar meu filho. Tateiam em vão procurando razões, que fez o meu bebê para merecer isto. Inevitavelmente, culpam-se pelo ocorrido, esmagados sob o peso da culpa. Que foi que fiz para merecer isso? Se acreditarmos que só temos uma vida para viver, a morte de um filho soa como uma perda sem sentido, irreparável. Nada pode apagar o pesar e a dor de tão terrível perda. Mas, se acreditarmos que a morte não é o fim, que vivemos mais de uma vez, e que as almas, especialmente as das crianças, renascem rapidamente, podemos ter alívio sabendo que a criança breve estará de volta à Terra, para recomeçar outra vez. Os pais não precisam perder a fé na ordem e na justiça do universo, se acreditarem que a morte de seus filhos tem um propósito, por mais terrível que seja a dor neste momento. Toda morte é o supremo acontecimento kármico para a alma que prossegue, assim como para aqueles que ficam e sofrem a perda. Podemos confiar na lógica do comportamento cósmico, de que a morte tem significado, mesmo que ele esteja fora do nosso entendimento. Isso diminui o desespero e, à medida que o tempo passa, pode nos levar a ver significados mais profundos em nossas vidas, que jamais percebermos antes. A reencarnação nos dá uma esperança plausível para um milagre. É bem possível que uma criança perdida para a morte possa voltar e renascer na mesma família, uma reviravolta cósmica. Como mostram os dois casos a seguir, a oração fervorosa e a fé obstinada também podem exercer seu papel curador. O poder da oração. Este caso é bem documentado e conhecido na Inglaterra. Parte do relato tem origem na revista londrina Reincarnation International. O Dr. Stevenson o acompanhou com suas próprias verificações e publicou em Children Who Remember Previous Lives. Jennifer e Gillian Pollack. No dia 5 de maio de 1957, a família Pollack da Inglaterra sofreu uma tragédia inimaginável, quando suas duas filhas, Joanna de 11 anos, e Jacqueline, de 6, morreram no mesmo acidente. As meninas caminhavam para a missa dominical, quando um motorista ensandecido subiu a calçada e as atropelou, jogando-as no ar e matando-as instantaneamente. Durante anos antes do acidente, o pai, John Pollack, um devotado católico que acreditava firmemente na reencarnação, rezou pedindo a Deus uma prova da reencarnação. Agora, pedia que Deus lhe mandasse as filhas de volta. Em menos de um ano, a mulher, Florence, ficou grávida e John lhe assegurou que suas duas filhas estavam voltando para a família, como gêmeas. John persistiu na afirmação, contradizendo o ginecologista, que insistia que apenas uma criança crescia no ventre de Florence. No dia 4 de outubro de 1958, Florence deu à luz duas gêmeas idênticas que receberam os nomes de Jennifer e Gillian. Imediatamente,
Perceberam que Jennifer, mas não Gillian, tinha duas marcas de nascença, uma linha branca na testa e uma marca marrom na cintura, que correspondiam em tamanho, forma e localização a uma cicatriz e uma marca congênita que Jacqueline tinha na testa e na cintura. Aquilo era notável, porque gêmeas idênticas que partilham um material genético idêntico. Stevenson fez testes para comprovar que este era o caso. Teriam que ter marcas de nascença idênticas. Quando as meninas já tinham crescido bastante para falar, lembraram de detalhes de suas irmãs mortas, que não tinham meios normais de saber. Durante um teste, identificaram corretamente brinquedos que tinham pertencido a Joanna e a Jacqueline. Ao visitarem pela primeira vez a cidade em que Joanna e Jacqueline haviam vivido, os polacos se mudaram quando as meninas ainda eram bem pequenas, apontaram corretamente para a antiga casa da família, dirigiram-se sem ajuda da casa até o parque e o playground, e descreveram espontaneamente a escola e os balanços antes de vê-los. Certa vez, quando as meninas estavam brincando, Florence ouviu-as falar sobre o acidente. Gillian segurava a cabeça de Jennifer e dizia que o sangue escorria dos olhos dela porque foi ali que o carro bateu. Este caso tem todos os sinais de uma lembrança de vidas passadas clássica, especialmente as marcas de nascença. Johnny Polak tinha certeza de que Deus havia atendido suas preces e que as filhas que perdera no terrível acidente haviam voltado para ele. Retorno à família. A história da família Polak é muito impressionante. Mas não é única. O fenômeno de retorno à família e a reencarnação na mesma família é surpreendentemente comum. Lance Stevenson documentou muitos casos de crianças que reencarnaram na mesma família. Os Harrison também se defrontaram com esse fenômeno. Estatísticas coligidas de casos do Dr. Stevenson e de outros pesquisadores mostram que pelo menos 10% das crianças investigadas haviam voltado à mesma família. Em algumas culturas, como as da África Ocidental, Bali, Burma, bem como entre os índios americanos e os esquimós, acredita-se que uma pessoa que morra, seja velha ou nova, reencarne pelo menos na mesma tribo ou comunidade, quando não na mesma família. Quando uma criança nasce, procuram sinais, especialmente as marcas de nascença, para saber qual dos recém-mortos da tribo retornou. Mais tarde, para provar sua identidade, testam a habilidade da criança para reconhecer objetos pessoais do morto. Entre os Yorubás da África Ocidental, costuma-se acolher um recém-nascido com a saudação: "Você voltou". Dão o nome Babatunde aos meninos, que significa papai voltou, e as meninas são chamadas de Yetunde, que significa mamãe voltou. O caso a seguir chegou ao meu conhecimento através da minha rede de amigos. Foi contado por Hilda Suiger, uma avó da Flórida, que tinha uma fé muito forte de que suas preces trariam seu filho morto de volta. Randy Suiger. Nasci no seio de uma família muito religiosa. Meu pai era ministro de uma igreja de Deus em Indiana. Ele acreditava que reencarnação fosse coisa do diabo. Algumas pessoas pensam assim. Mas eu sempre acreditei na reencarnação. Existem referências na Bíblia, como em Mateus 17:10-13, quando Jesus falou aos discípulos que João Batista era Elias renascido. As pessoas passam por cima dessas coisas, deixando de ver muitas coisas quando não querem enxergar. Meu filho Richard morreu num acidente de automóvel em 1977. Tinha 28 anos. Rezei muito, pedindo que voltasse. E sonhei com ele o tempo todo. O último sonho que tive com Richard foi quando a esposa do meu outro filho estava grávida. Naquele sonho, implorei para que ele voltasse. Ele disse: "Não, estou aqui do outro lado há muito tempo e não quero voltar." Eu chorava e rogava, dizendo: "Serei muito boa para você." Aquele foi o último sonho que tive com Richard. Pouco depois daquele sonho, meu neto Randy nasceu. A primeira vez que o vi, com 2 semanas, ele levantou as mãozinhas para mim e me olhou nos olhos e eu disse: "Epa,
Sei quem é este bebê. Podia ver a alma dele através dos seus olhos. Imediatamente, senti uma forte ligação com ele. Sabia que era Richard renascido. Aos 2 anos e meio, Randy disse algo que pela primeira vez nos fez acreditar que era realmente Richard renascido e não racionalização do meu desejo. Acabara de me mudar e estava desembalando a bagagem. Encontrei-o na pintura de um anjo, que Richard havia feito. Quando Randy viu o quadro, pegou-o imediatamente e correu para o pai, todo excitado, dizendo: "Olhe, papai, olhe. Eu pintei isso. Pintei isso muito tempo atrás." Outra vez, aos 3 anos e meio, disse-me: "Estive na sua barriga antes de ir para minha mãe. Mas morri e fui para o céu e vi vovô John. Mas sabia que você precisava de mim, e então vim para cá na barriga da minha mãe, para poder estar com você." John era meu pai, avô de Richard, bisavô de Randy, mas Randy o chamou de vovô John. Há alguns anos, quando Randy tinha 4 anos, nós o levamos para a primeira viagem ao Epcot Center. Ao entrarmos num restaurante, Randy disse para o pai: "Está indo na direção errada. Você se sentou aqui." Randy apontou para uma mesa em particular. "Foi aqui que você se sentou antes." De repente, meu filho percebeu que Randy estava certo. Eles haviam sentado exatamente naquela mesa, em sua visita anterior ao Epcot Center, logo após a concepção de Randy. Meu filho perguntou, surpreso: "Como você sabia?" A resposta de Randy nos deixou surpresos. "Ora, eu estava seguindo vocês no dia em que vieram aqui, antes de eu nascer. A família inteira está convencida de que Randy é Richard renascido." Após a morte do meu filho, comecei realmente a buscar respostas, porque sentia muita dor. Não há nada no mundo tão doloroso quanto perder um filho. Nada. É o maior desgosto que uma pessoa pode ter. Todos os anos, no dia do aniversário de sua morte, sentava na sepultura dele e sofria. Chorava horas a fio. Então, Randy nasceu. Ele preencheu o espaço ocupado pela dor. Sabia que era meu filho que retornara para mim. Não precisei mais voltar ao cemitério. Capítulo 16. Veja as crianças de modo diferente. Nosso nascimento é apenas sono e esquecimento. A alma que nasce conosco, nossa estrela vital, teve em algum recanto seu fenecimento. E vieste de tão longe. Não em completo esquecimento. E não em nudez total. Mas trilhando nuvens de glória viemos. De Deus que é nosso abrigo. Na nossa infância, o céu está em torno de nós. William Wordsworth. Quando aceitamos o fato de que algumas crianças já viveram anteriormente, passamos a ver as crianças de forma diferente. Não podemos mais vê-las como inferiores a nós simplesmente porque são menores e não conseguem abrir uma torneira ou amarrar os sapatos. Agora sabemos que as crianças são mais do que apenas seres biológicos formados por hereditariedade e ambiente. Também são seres espirituais que trazem consigo sua sabedoria e experiência, reunidas em outras vidas sobre a Terra. Se aceitarmos esta visão, de que as crianças são almas experientes em corpos pequenos, perceberemos que elas têm muito mais a nos oferecer do que achamos possível. De início, essa percepção pode ser difícil e perturbadora, porque é extremamente distinta do que aprendemos a acreditar sobre as crianças. Como Charlotte Swinson descobriu, leva-se um tempo para se acostumar com essa nova visão. Primeiro, quando meus filhos começaram a dizer aquelas coisas, aquilo me perturbou. "Não quero ouvir", dizia eu. "Deixem-me na minha santa ignorância." Porque o que disseram me obrigou a pensar, me fez me sentir desconfortável, porque eram coisas chocantes e surpreendentes demais, e não deviam estar saindo da boca de criancinhas. Pensamos que, quando as crianças nascem, não sabem quase nada, e quando têm 4 anos, tem 4 anos, e não 30 ou 60.
Agora percebo que as crianças realmente estão sintonizadas com a força criativa. Quero manter os canais abertos, manter o fluxo passando, para elas e para mim. Agora percebo que meus filhos me ensinaram mais que eu a eles. Mostraram que há muito mais coisas a serem vistas do que nossos sentidos podem perceber. Agora, por causa deles, creio em coisas que estão fora dos limites da vida normal. Quando aceitamos a verdade das lembranças de vidas anteriores, começamos a aceitar nossos filhos como almas que viveram antes, viverão novamente, e que estão conosco com um propósito. O poeta Khalil Gibran disse: as crianças chegam através de você, mas não são suas. Na verdade, são criaturas de Deus, não nossas. Nasceram para nós de acordo com um plano que é o mais vasto do que podemos imaginar. Esta sutil mudança de atitude, essa nova humildade, muda o nosso papel enquanto pais. Vemos que o desenvolvimento de nossos filhos não depende totalmente de nós. Ele é, fundamentalmente, um desdobramento do destino individual e do propósito com o qual nasceram. Isto é mais valioso e real do que qualquer plano que possamos ter para eles. Continua sendo nossa obrigação proteger e cuidar de nossos filhos pequenos, orientá-los, prepará-los para sobreviver por conta própria. E é um prazer e privilégio partilhar com eles nossos interesses e sonhos, e as lições que aprendemos ao longo do caminho. Mas temos que repensar nossos papéis de pais oniscientes e estabelecer um outro relacionamento com nossas crianças, de respeito mútuo e aprendizado. Há momentos em que precisamos recuar e permitir que eles dividam o que sabem conosco. Então, podemos nos maravilhar com a originalidade deles e perguntar: o que você pode me ensinar? Esta é a receita para um relacionamento entre pais e filhos baseada no espiritual, tornando a vida muito mais interessante, e dando à incomparável individualidade da criança a oportunidade de florescer. De acordo com os princípios de renascimento e karma, voltamos juntos em cada vida com pessoas que já conhecemos antes, para continuar nossas lições kármicas. Todas as pessoas importantes para nós agora entraram em nossas vidas por uma razão. E mudamos constantemente de papel. Nosso filho nesta vida pode ter sido nosso pai, esposa, irmão, professor, perseguidor, rival ou amante no passado. No nível da alma, somos ambos iguais. A única diferença é que desta vez um chegou à Terra 20 anos ou mais antes do outro. Esta nova percepção aumenta o encantamento e o significado de nossa relação com nossos filhos. Quando passamos a ver as crianças de forma diferente, nós as acolhemos como as almas que são e perguntamos: quem você é? Por que veio para mim? Se nos abrirmos para este nível espiritual e ouvirmos nossos filhos, observando ao mesmo tempo nossos próprios sentimentos, começaremos a entender melhor nossos destinos mútuos. Mente de iniciante. Quando as crianças falam de coração aberto sobre o paraíso, morte e renascimento, estão tratando das grandes questões da existência humana, as mesmas questões que levaram os adultos a criar a filosofia, a religião e os mitos em busca de resposta. E estarrecedor e um tanto enervante, quando crianças bem pequenas, cuja maior conquista até então foi deixar as fraldas, começam a expressar ousadas percepções sobre o maior de todos os mistérios. Mas faz sentido, quando pensamos que estão falando de cadeira, por experiência. Suas lembranças do reino espiritual são recentes. Ainda lembram sua mais recente passagem pelo espaço atemporal e ilimitado de Deus, Cristo, Alá, Buda, Jeová, o Grande Espírito, ou qualquer que seja o nome que se queira dar ao manancial de amor e sabedoria universal. As crianças nos falam sobre essas coisas sem os preconceitos limitantes criados pelos adultos ou por clichês conceituais, mente de iniciante, como chamam os budistas. Seu conhecimento do espírito provém de uma experiência direta e não adulterada. Eu me pergunto se não era a isso que Jesus se referia quando nos disse que devemos amar as criancinhas,
se quisermos entrar no reino dos céus. Mas como as crianças falam com tanta inocência, você precisa ouvir cuidadosamente para distinguir os tesouros espirituais da pura fantasia corriqueira. Note a sinceridade em suas vozes. Fique alerta para as repercussões de energia espiritual em seu próprio corpo. Foi assim que Marie Fleming soube que seus filhos, que pareciam a princípio estar inventando histórias, na verdade relatavam suas lembranças ao nascimento. Certa noite, quando Alain e Michael tinham 6 anos e sua irmã Colleen cerca de 8, andávamos de carro e a discussão passou a ser sobre um peixinho de aquário que acabara de morrer. Michael disse: "Nosso peixinho voltará a viver?" Eu respondi: "Não sei se entendi o que você quer dizer. Vai voltar a viver como outro peixe? Você quer dizer como um gato que tivesse 7 vidas?" Michael retrucou, com a voz exasperada: "Não, como as pessoas fazem. Nosso peixe vai voltar e viver outra vida de peixe, como as pessoas voltam para viver outra vida de gente." O tom de sua voz me espantou. Olhei para ele e perguntei: "Quem lhe disse isso, que as pessoas voltam e vivem outra vida?" Michael respondeu, confiante: "Ninguém precisou me dizer isso. Nós sabemos disso." As outras crianças concordaram. Quase bati com o carro. Marie continuou: "A primeira vez em que vi as crianças falando de vida antes do nascimento foi quando Colleen tinha 5 ou 6 anos, e os meninos 3 ou 4. Foi antes do menor ter nascido. Estávamos sentados na mesa da cozinha e a conversa mudou para o assunto céu, e como era a vida antes deles nascerem. Colleen disse: "Quando estava no céu, esperando para nascer, havia muitos de nós por lá. Alguns dos meus amigos também esperavam. Havia 2 anjos cuidando da gente e, se alguém gritasse, um dos anjos vinha e o levava. Havia uma fila enorme esperando para renascer." Michael interrompeu: "Deus me segurou pouco antes de eu descer para nascer." Eu disse: "Que maravilha, Michael." "Alain, Deus também o segurou antes de nascer?" Michael me olhou impaciente e afirmou: "Mãe, Deus me segurou e a mãe segurou Alain. Não se lembra?" Naquele momento, eu me senti muito estranha, como se estivesse frio. Achava que era um papo de faz de conta, mas algo no olhar que Michael me deu e o jeito sério como descrevia as coisas, me fizeram ficar atenta. Após alguns anos, as lembranças começaram a desaparecer. Até mesmo as crianças perceberam. Desde que Elaine, minha 4ª filha, nasceu, as crianças têm dito que mal podem esperar para que a irmã aprenda a falar, para que lhes fale sobre o céu, pois eles estão começando a esquecer. Uma profunda integração de crenças. Os filhos de Marie Fleming descreveram suas lembranças espirituais com imagens infantis de lugares e eventos de que se lembraram. Algumas crianças nascem não apenas com essas lembranças, mas também com o dom de entender e articular conceitos espirituais sofisticados. A filha de Lisa, Courtney, é uma dessas crianças. Certo dia, meu filho Joey olhava uma fotografia de sua irmã mais velha, Aubrey, quando ainda era bebê. Perguntou onde estava quando a fotografia foi tirada. Aubrey respondeu: "Você estava no céu dos bebês, esperando para nascer, Joey." Courtney ficou indignada com aquilo e disse: "Não é assim que funciona. Não é assim que funciona." E esclareceu o que queria dizer: "A gente vai para o céu, descansa um pouquinho, como se fossem férias, mas depois tem que trabalhar. Tem que começar a pensar no que precisa aprender na próxima vida. Tem que começar a escolher a sua próxima família, uma família que possa ajudá-lo a aprender o que tiver que aprender a seguir. O céu não é um lugar feito para se ficar parado para sempre. Não é um lugar onde se pode relaxar para depois voltar. Lá, você tem trabalho para fazer." Courtney falava aquilo muito, muito séria. Tinha 4 anos e meio. E aquele não era um conceito infantil sobre o céu.
Um lugar onde certas coisas têm que ser cumpridas. Para fazê-la prosseguir, perguntei: se você já esteve no céu, Courtney, consegue se lembrar de lá? Ela respondeu: sim. Então, continuei: você deve ter visto Deus. Ela disse que sim. Pensei comigo mesma: é agora que eu a pego. E disse: não me lembro bem de Deus como é que ele é. Fiquei esperando uma versão cinematográfica de Deus. Mas ela olhou no fundo dos meus olhos e respondeu: você não sabe que só vi Deus com a minha alma. Eu já devia saber que não conseguiria encurralá-la. Algumas vezes, a compreensão que uma criança tem dos padrões da vida vai além da que tem a maioria dos adultos, inclusive seus pais. Quando isso acontece, o que podemos fazer é nos abrirmos para as lições e agradecer pela sabedoria que a criança nos oferece, gratuitamente. Lisa continua. Courtney está com 6 anos. As lembranças de sua vida passada começam a rarear, mas não se esgotaram completamente. Há alguns meses, ela disse algo que achei muito interessante. Estávamos na cozinha, e ela corria por todos os cantos, vestida de bailarina. A TV estava ligada num noticiário qualquer. Comecei a prestar atenção à voz do apresentador, e só então percebi que falava sobre o filho de uma mulher, que seria executado por um crime que cometera. Tentei explicar aquilo para Courtney da forma menos dolorosa possível, sem entrar em detalhes sobre o significado da palavra estupro. Courtney disse: bem, mãe, ela não entende. Por isso, sofre. Perguntei: que é que ela não entende, Courtney? Bem, respondeu, ela não entende que quando alguém estraga a sua vida como aquele homem fez, a morte não é um castigo. Porque quando ele morrer, vai começar tudo de novo, e será um bebê numa outra família, sem nenhuma das coisas ruins que ele fez perseguindo-o. E é realmente muito melhor para ele, porque não vai desperdiçar energia, e pode aprender o que precisa aprender muito mais facilmente se recomeçar. E ela não entende isso, mãe, porque, se entendesse, não estaria triste. E saiu da cozinha rodopiando. Fico arrepiada toda vez que falo nisso. Levei quase 3 horas para entender perfeitamente o que ela dissera. Para mim, ela conseguiu uma profunda integração de crenças. E, podem acreditar, não fomos nós que lhe ensinamos. Frequentamos uma igreja presbiteriana e considero minha família bem liberal, mas aquilo não provém de dogmas religiosos que ela reuniu. Nunca ouviu aquele tipo de raciocínio antes. Foi tudo fruto dela mesma. Sinto uma grande responsabilidade em relação a Courtney, pois sei que tenho uma filha cuja alma é mais avançada que a minha. Na ocasião, me senti como se fosse uma criança que faz uma pergunta infantil. Sem ser agressiva ou rude, ela me colocou no meu lugar. Chaz e Sarah. Algumas pessoas me perguntam se as experiências de vidas passadas dos meus filhos os afetaram ao longo do tempo. Certamente não lhes fizeram nenhum mal, e estou convencida de que os ajudaram a se tornar indivíduos mais fortes. Mais de 8 anos se passaram desde que Chaz e Sarah falaram pela primeira vez de suas vidas anteriores, e ambos hoje são adolescentes bem desenvolvidos. Sarah está sempre em movimento. Ganha medalhas nos esportes, faz teatro, canta, e vai muito bem na escola. Faz tudo com entusiasmo. Tornou-se famosa por começar a dançar de repente, onde estiver, a qualquer momento, nos corredores da escola, no supermercado, e especialmente na nossa cozinha. Ela nos faz rir. Chazzy já não é mais um garotinho, está com 1,80 m. Pretende ser escritor, e sua paixão pela bateria tornou-se uma atividade séria. Ainda faz barulho em alto e bom som, mas agora é sincopado. Sua força interior nos impressiona. Meus 2 filhos são criativos e curiosos, o que atribuo, em parte, às experiências com vidas passadas. Sabem que Steve e eu aceitamos suas experiências extraordinárias,
E creio que isso os encorajou a expandir os limites do que é possível ou normal. Mais importante ainda, aprenderam a acreditar na sua intuição e inspiração, mantendo seus canais abertos para a fonte de criatividade. Tomam pouco conhecimento do meu trabalho, como a maioria dos filhos. Raramente mencionam suas experiências de vidas passadas, e as imagens que antes eram tão vividas desapareceram. Entretanto, ocasionalmente, fazem perguntas que demonstram que suas experiências com vidas passadas moldaram seu pensamento e suas crenças, como deve ter sido meu relacionamento com este meu amigo na vida passada. Podemos quase ler o pensamento um do outro. Ou então, quanto do seu karma você leva de uma existência para outra? Geralmente respondo, não sei. O que é que você acha? E fico escutando, enquanto eles mergulham profundamente dentro de si mesmos, em busca de uma resposta muito mais interessante do que aquela que eu poderia dar. Continuo aprendendo com eles. Às vezes me dou conta do quanto minha vida mudou, desde aquele dia na cozinha. Este livro e a minha nova carreira começaram no momento em que Normange pediu que Chazzy sentasse no meu colo e fechasse os olhos. Tento imaginar como a minha vida seria diferente se eu não tivesse acreditado no que Chazzy e Sarah disseram naquele dia. Ou, se tivesse acreditado mas mantido em segredo, e tivesse guardado as experiências deles num canto da prateleira do sótão, junto com as bonecas Barbie e os conjuntos de Lego. Provavelmente ainda estaria procurando o que fazer, um trabalho, um passatempo, uma aventura, para dar sentido à minha vida. Mas ignorar o poder das lembranças dos meus filhos nunca foi uma opção. Fazendo um retrospecto, posso perceber que o que aconteceu naquele dia na minha cozinha fazia parte de um plano maior. A hora, o lugar, as condições eram perfeitos para que eu pudesse apreender o significado do evento e seguir adiante aprendendo tudo o que eu pudesse sobre lembranças de vidas passadas em crianças, para poder partilhar com todos vocês. Agora vejo minha história como algo além de um caso pessoal, mas como um exemplo do que pode acontecer quando você se abre para essas forças maiores, de um modo geral. E, no particular, o que pode acontecer quando você presta atenção no que seu filho diz, presta atenção realmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Fim.